Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que nos assiste pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, quinta-feira, é dia de discutir com vocês dados importantes, porque ontem a gente teve a divulgação dos serviços, mas a gente não conseguiu passar para vocês. Então a gente vai trazer os detalhes da divulgação da pesquisa mensal de serviços, mas vamos trazer outros assuntos também. Será que acabou a novela do Pix? A gente vai comentar sobre isso também, sobre essa revogação do governo em relação à instrução normativa da Receita, o que muda, o que não muda. Já adianto, não muda nada, mas vamos continuar aqui com esse assunto mais um dia. Vamos retomar o assunto do fiscal ontem, do déficit nominal, do déficit primário, até para vocês entenderem qual que é a diferença de um para outro e por que não se olha um e se olha outra métrica. E saiu também IBCBR hoje. Mas antes de tudo isso, eu vou dar bom dia para o André. Bom dia, André, como você está? Bom dia, Débora. Bom dia a todos os nossos telespectadores. Vamos comentar um monte de coisa que ficou represada aí de ontem. Setor de serviços saiu ontem, então a gente vai falar o que aconteceu. Vamos falar do IBCBR, vamos falar de arrecadação fiscal, desses assuntos. E vamos falar aí também da recuada aí do governo em relação ao Pix aí, já que aqui os palhaços falaram 3 dias aí para tentar mostrar para vocês que não tinha nada demais, mas daí o governo achou por melhor tom cancelar a medida que não tinha nada demais, né? Então vamos falar sobre isso. Eu espero que seja a última vez que a gente fale aí por um bom tempo sobre esse assunto. Então, já que tem bastante coisa para a gente falar hoje, vamos aqui falar da agenda do dia, né, Débora? Então, o que tem aí para a gente falar sobre a agenda? Hoje a agenda ela está um pouco mais enxuta, ela tem indicadores importantes, mas não como ontem, que a gente tinha uma agenda mais extensa, com indicadores de grande relevância, sobretudo nos Estados Unidos. Mas vamos passar aqui pelos principais aspectos aqui da nossa agenda. Às 4 horas da manhã saiu o CPI, Índice de Preços ao Consumidor da Alemanha, dezembro, medição final. No Reino Unido foi conhecida a produção industrial de novembro. E na zona do euro, a balança comercial de novembro também, dados aí que tomaram a parte matutina, da parte matinal da nossa agenda. Também teve os dados da taxa de desemprego da OCDE, também referentes a novembro. Então aqui até às 8, basicamente só dados europeus por conta de fuso horário, dados que acabam mexendo de uma certa forma mais lá com as bolsas europeias e expectativas para indicadores por lá. A partir das 8 horas, o Brasilzão entra na agenda. Então, saiu o IPCS semanal da FGV. E aqui no Brasil também, Banco Central divulgou o índice BCBR de atividade econômica, também conhecido como termômetro do PIB. Tem gente que chama de prévia, mas eu não gosto de chamar de prévia porque não é a mesma metodologia, quem calcula é o Banco Central. Então, não é exatamente uma prévia, mas é um termômetro. Ele indica aí, pelo menos, a direção que deve ir nosso PIB, como é que ele deve se comportar. Medição aqui de novembro, até porque o IBCBR ele é mensal, então ele vai trazendo um termômetro de para onde está indo o nosso PIB, mas o PIB é trimestral. Então é mesmo um apontamento aí de direção ou mesmo um termômetro. Às 9h30, o Banco Central Europeu divulgou a ata de decisão de política monetária. Então aqui um dado com um pouco mais de peso em relação à zona do euro, bastante esperado para ver também sinalização de condução de política monetária por lá. Mas a agenda não para por aí, a gente tem mais alguns indicadores que saem hoje. Pensando em Estados Unidos, quais dados devem ganhar um pouco mais de relevância, já que lá a gente tem uma agenda um pouco mais enxuta. As vendas no varejo de dezembro, que saíram às 10h30, e os pedidos de auxílio-desemprego da semana até dia 11 de janeiro, que vem ganhando mais proporção, não era um dado muito acompanhado, mas vem ganhando mais proporção depois que as projeções do relatório de empregos do payroll acabaram ficando muito distantes da realidade. Então, agora os Estados Unidos também acompanham alguns dados semanais para tentar ajustar essas projeções, né? Não sei por que não fazia isso antes. Meio-dia, índice de confiança das construtoras de janeiro, por lá, então dado ainda um preliminar. E na China, a gente conhece o PIB do quarto trimestre, esse dado deve ganhar bastante importância, só que depois dos mercados fechados. Então, eles vão refletir de fato aqui amanhã. Então, o PIB do quarto trimestre na China e aquela compilado de dados que saem aí no fim também, todos juntos. Vendas no varejo, produção industrial e investimentos em ativos fixos, esses também ganham bastante peso, mas vão refletir também amanhã. Então, uma agenda de poucos pronunciamentos, né? A gente não tem aquele monte de pronunciamento de dirigente do Banco Central dos Estados Unidos, mas por outro lado, do lado da política monetária, tem ata lá no Banco Central Europeu
E pensando aí em agenda global, vendas no varejo e pedidos de auxílio-desemprego devem ser olhados mais de perto. E lá à noite, os dados da China, esse sim com bastante peso, afinal a China é um motor econômico muito importante. Vamos aqui para o Brasil então, Débora, que saíram os dados ontem aí do setor de serviços, uma queda de 0,9%. É importante a gente lembrar que essa queda veio depois de uma alta bem considerável que a gente teve no mês de outubro. Mas a gente vê essa queda aí nesse mês de novembro aí, um tanto quanto inesperado. A gente esperava um setor urbano um pouco mais aquecido na economia, e o que a gente viu foi que tanto serviços, comércios e a indústria caíram. A gente vai até repercutir isso um pouco mais no IBC-BR aí para tentar explicar o porquê que teve essa estagnação de fato do IBC-BR, né? Vamos ver quais foram os fatores que fizeram com que o setor de serviços... vamos ver então agora o setor de serviços como que tem então de maneira geral, né? A gente tem que ele teve uma queda de 0,9% em relação ao mesmo período do ano anterior, só que a gente tem também uma alta de 2,9% aí do índice se a gente comparar com o mesmo período do ano anterior. Ou seja, mesmo com o setor de serviços em queda agora nesse momento, porque a situação econômica está muito melhor agora, estava muito melhor em 2024, naquele período do que a gente estava vendo aí em 2023, e até agora também, na verdade, a gente vê aí que o movimento foi muito maior se a gente comparar com o ano passado. Então, foi um setor, uma variação 2,9% melhor se comparar com um ano antes. Com isso, a gente chega no acumulado do ano de 3,2%, ou seja, o setor de serviços já cresceu 3,2% somente esse ano. A gente lembrando que ainda falta o mês de dezembro para a gente fechar esses dados. E nos últimos 12 meses, uma alta de 2,9%. Então, de maneira geral, mesmo com a queda mensal, a gente ainda tem um setor de serviços bastante vigoroso aí e deve ser algo sazonal, porque diferente do que a gente viu no comércio, diferente do que a gente viu na indústria, ainda não tem o impacto da Selic, né? A Selic ela já começa a impactar um pouco a indústria e também o setor comercial, né? Principalmente na hora de compra de itens mais caros, mas no serviço você não tem esse impacto tão imediato. O último setor que acaba sentindo os impactos da Selic, que é dos efeitos secundários dela, que é queda no nível de renda, no nível de emprego. Então, esse daí demora um pouco mais para surgir. Então, o setor de serviços ele é sensível só no médio prazo, não é tão no curto prazo assim quanto os demais. Então, a gente acredita que seja algo sazonal. Vamos ver quais foram os setores que acabaram fazendo com que você tivesse esse desempenho bem abaixo. Ó. A gente só teve basicamente alguns setores só que tiveram um pouco mais de alta, né? Que é os outros serviços e os serviços de alojamento e alimentação que estão dentro dos serviços prestados às famílias. Então, o serviço prestado às famílias subiu 1,7%, o serviço de alojamento e alimentação 2,5%, os serviços prestados às famílias teve uma queda aí de 6%, serviços profissionais administrativos e complementares, uma queda de 2,6%, serviços técnicos profissionais, 5,1%, serviços de transporte, que foi o principal fator aí que puxou para baixo, 2,7%. Outra alta que a gente teve aqui também foi serviço de informações e comunicações, ou seja, se a gente for pegar o que o brasileiro consumiu, as empresas brasileiras, elas consumiram um pouco mais de serviços de informação e comunicação, mas procuraram menos profissionais para trabalhar, seja eles administrativos, seja eles técnicos profissionais. O setor de transporte também teve queda, seja transporte terrestre, seja transporte aéreo, seja para empresas, seja para as famílias. Então, você teve uma queda bem considerável nesse setor. O que o brasileiro fez? Ele foi para barzinho e comer em restaurante, né? Não vou julgar o brasileiro aí, porque realmente é o que restou para ele. Então, ele foi lá, teve um consumo de 2,5% aí nesse serviço, mas nos demais o brasileiro acabou não consumindo muito, né? Então esse aí é mais ou menos o reflexo do setor de serviço brasileiro, Débora. E olha, sabe quem vai contribuir para alojamento e serviços de alimentação nesse mês de janeiro? Eu, porque o Brasil me obriga a beber, porque olha, depois da gente passar uma semana aqui explicando quais eram as mudanças, quais não eram as mudanças, tentando conscientizar vocês que não tinha grande mudança na vida do brasileiro no dia a dia, que essa instrução normativa era voltada para as instituições financeiras, me veio o governo ontem e revoga a instrução normativa, porque eles acharam que ia ser um grande mousse, né, revogar essa instrução. Nossa, até
gaguejei aqui, até me confundi. Eles acharam que ia ser uma grande coisa revogar a instrução normativa, porque eu estou nervosa já revogar essa instrução normativa. Acharam que estavam fazendo, nossa, um excelente trabalho. Eu achei o governo frouxo, tá? Então, vou falar desde já que achei o governo frouxo, não teve ali pulso para segurar uma instrução normativa, que é uma norma técnica que diz respeito a uma financeira que é preenchida por instituição financeira. E agora as pessoas estão achando o quê? Que elas não vão ser monitoradas, que tudo voltou ao mundo cor-de-rosa que era antes. Então eu já trago aqui uma péssima notícia para quem está achando isso. Você era monitorado antes, você continuou sendo monitorado com a instrução normativa e você volta a ser monitorado como era antes, que nunca mudou. Agora, a grande diferença aqui é, antes o limite era 2 mil para pessoa física, para ter obrigatoriedade de entregar essa declaração, né, para ter obrigatoriedade do preenchimento da financeira, os bancos tinham que monitorar ali acima de 2 mil e 6 mil para caso de pessoa jurídica e 2 mil para pessoa física. Essa era a instrução antes. Depois vai para 5 mil e 15 mil. E agora volta, né, para 2 mil e 6 mil. Então, assim, você vai ser monitorado, inclusive, com valores menores. E parece que agora o problema está resolvido, porque revogou a instrução. Só que dá a impressão, né, e eu já vi esse questionamento muitas vezes, se era fake news, por que revogaram? Eu vou explicar por que revogaram. Porque você vai continuar sendo monitorado da mesma forma, só que não vai ficar fazendo alarde na rede social. Eu ia até usar outra expressão, mas não vou usar. Não vai ficar fazendo bafafá por aí, não vai ficar falando besteira na rede social. Então, é justamente para tentar minimizar isso, mas nada mudou e ainda retrocedeu, né? Porque os bancos vão ter que preencher mais a financeira por valores menores, algo que inclusive diminuir esse fluxo. E aí as pessoas agora estão achando que o problema está resolvido porque o governo recuou. Eu acho que o governo não tinha que recuar, tinha que sim bancar essa decisão. Afinal, uma decisão que não muda a vida das pessoas, mas teve um efeito psicológico muito grande na vida das pessoas, mais do que teria de efeito de fato, porque as pessoas começaram a distorcer a instrução. Então, nunca ninguém ligou para essa instrução normativa. Ela estava lá há 10 anos, dormindo em berço esplêndido, ninguém queria saber dela. O banco já informa dado para a Receita Federal há 1000 anos. Eu trabalhei no banco há 1000 anos atrás e a gente já sabia de tudo isso. Então, assim, não é uma coisa que vai mudar a vida da pessoa, mas psicologicamente ela voltou para um mundo cor-de-rosa, onde não há monitoramento, em que ela pode transacionar o que ela quiser na conta corrente. Agora, se você quiser sonegar dinheiro, pelo menos agora você já sabe onde o monitoramento é mais falho, né? Nas instituições de pagamento. Agora está todo mundo sabendo disso. Então, a hora de abrir conta laranja, vai abrir na instituição de pagamento e não no bancão, né? Já que o monitoramento é falho ali, não está coberto pela instrução. Essa é a única grande diferença de tudo isso. E eu me sinto aqui também fazendo papel de trouxa, né? Assinando papel de trouxa. Eu acho que muitos brasileiros estão sentindo isso. Eu vi no chat muita gente falando que se sentiu vestindo a máscara do palhaço, justamente porque passou o tempo todo defendendo que não ia ter mudança, e com isso parece que o governo cede à pressão, né, que veio muito das redes sociais e depois reforçada pelo Nicolas Ferreira aí no seu vídeo, que eu nem vou comentar, mas cede essa pressão por uma coisa que eles poderiam ter ido por outro caminho e mostrado que não ia mudar nada na vida das pessoas. Mas aí o estrago já estava feito, poderiam ter tomado medidas anteriores, mas o que eu quero trazer aqui para vocês é que, revogando, nada muda também. O monitoramento continua aí, inclusive com limites menores. Mas o que me preocupa, e aí entrando mais numa esfera política da coisa, o que me preocupa é esse recado que fica do governo, que ele é um parafuso que, se apertar um pouquinho mais, espana. Esse foi o recado que passou para mim, pessoalmente. Então, eu acho que abre precedente. Qual que vai ser a próxima pressão que vai acontecer para retroagir alguma coisa, né? Eu acho que esse questionamento que a gente tem que fazer, tudo bem, a instrução não mudava, continua não mudando nada, mas as pessoas não entenderam isso, vão continuar sendo monitoradas, só que achando que não. Tá tudo lindo e maravilhoso, só que qual que é o recado que fica? Então vamos pressionar esse governo nos pontos que a gente não concorda, porque a gente vê que ele é fácil, ele espana fácil, então ele volta atrás e vai recuar. Para mim ficou essa mensagem. Se André quiser comentar e dar sua pistolada aqui, porque eu tô muito brava com isso, viu? Vamos que vamos, né? Primeiro assim, o governo passou recibo.
Parabéns aí à comunicação do governo, a quem foi responsável por isso, mas o governo simplesmente passou recibo. A gente passou aqui 3 dias, que nem uns palhaços, tentando mostrar que não mudava nada, que não tinha nada de diferente, que só começava a fazer uma notificação para a Receita Federal desses R$ 5.000 via Pix. Então, não era nada, você era monitorado antes. Em R$ 2.000, inclusive, você estava com medo de 5, imagina agora com 2, você não está com medo de 2, então? É mais brasileiro aí que ganha até R$ 2.000 do que de R$ 5.000, então você não estava com medo. Agora, você perdeu o medo, agora é 2. Agora é 2, né? Mas agora você não está com medo, porque o Nicolas Ferreira falou que você não vai ser pego, então você confia no Nicolas Ferreira. Mas o governo passou o recibo do quê? De que realmente ele estava querendo fazer alguma coisa errada. Porque para tirar um negócio desse e ficar assim, comunicando dias e dias falando que não ia mudar nada, que não tinha nada de errado, que não tinha nada, que não tinha cobrança nenhuma, que o monitoramento não ia afetar ninguém, só ia afetar quem estava fazendo coisa muito errado, que você é sonegador, gente que estava fazendo realmente operação com laranja, fazendo lavagem de dinheiro. Falando isso, daí chega assim, no final, e fala assim, não, vamos cancelar aí, porque está dando muito bafafá. Aí o governo fala assim, não, gente, basicamente ele falou nas entrelinhas o quê? Não, eu fui pego no pulo, então vou ter que voltar atrás. Pior do que tudo isso aí que aconteceu primeiro passo, o governo fica muito mais fragilizado. Porque agora tudo quanto é medida econômica, seja ela maravilhosa, vai entrar no escrutínio aí de passar pelas fake news. Então, imagina assim, por exemplo, na hora o imposto de renda de R$ 5.000, pode chegar uma fake news aí e acabar com aquilo. Simplesmente chegar uma fake news e fazer com que a população não goste da ideia. Não duvide da capacidade da extrema-direita de conseguir fazer a população ir contra as coisas que ela gosta. Na escala 6x1, pode começar a chegar fake news que isso daí vai reduzir o salário, que isso aí vai aumentar o desemprego. E eles vão conseguir fazer isso, porque agora qualquer medida que o governo for tentar fazer, eles já sabem qual que é o caminho. É só fazer barulho, bastante barulho, só fazer o barulho necessário que vai lá e recua. Então a gente está refém agora das fake news, o governo perdeu para a mentira, passou recibo, e por pior que seja, assim, por mais que seja mentira que o governo queria fazer alguma coisa, ele meio que aceitou agora o status de culpado. Então vai ficar para a marca dele isso. Então foi um desastre tudo isso, foi um desastre. Uma normativa que não mexe na vida de ninguém com nada, era um não assunto, virou esse inferno. O governo precisava se comunicar melhor, precisava explicar para as pessoas, precisava fazer as pessoas entenderem. Deixa o tempo rolar, daqui a 2 semanas eles iam perceber que não ia ser taxado nada. Daqui a 2 semanas eles iam começar a entender que não ia mudar nada na vida deles. Quando chegasse na época da declaração não ia ter nada diferente. Não ia ter nada diferente. Era só deixar o tempo passar. Mas não, foi lá e passou recibo. E, além de tudo, deixou o pessoal que foi lá tentar explicar, que gastou seu tempo, que perdeu seu sono, com cara de palhaço. Porque agora também a credibilidade da gente aqui foi afetada, porque fica parecendo que a gente é mentiroso. Fica parecendo que a gente falou aqui 3 dias para vocês de mentira, porque o governo foi lá e revogou. Então, afeta toda a credibilidade de uma parcela importante de pessoas que estão aqui para tentar mostrar a verdade, afeta a credibilidade do governo, afeta a possibilidade de medidas positivas econômicas serem demolidas por fake news aí de gente que tem muito dinheiro. Então é isso que aconteceu. Então, parabéns aí por toda essa atrapalhada aí. Nem o Palmeiras, nos seus piores anos, conseguiu me deixar tão nervoso ontem quanto o governo me deixou ontem. É impressionante, é impressionante. Mas sabe, André, por que o governo não ligou muito de revogar a instrução? Porque ela é técnica, porque ela é burocrática, ela era muito mais voltada para a instituição financeira. Então o governo não se importa em revogar. Vai deixar ali, botar um pano quente na galera, vai botar um pano quente nas redes sociais, e ele não se importa em revogar essa instrução porque ele vai continuar te monitorando. Então,
Nada mudou. Por isso que ele não se importou, não fez grande também questão de revogar. Ele vai continuar monitorando como sempre monitorou, ele vai continuar olhando inclusive volumes mais baixos, vai fazer aí o banco entregar declaração mensal, vai aumentar o volume também de operação aí que a Receita tem que olhar, mas ele vai continuar monitorando, então por isso que ele não ligou muito de revogar. Pelo menos botou o pano quente aí, mas não tinha que revogar. Essa é a questão. Não tinha que revogar porque é isso. Parece que dá uma impressão que então tinha sim alguma coisa. Agora vamos combinar, gente. Tem pelo menos 20 anos de dado aí de vocês sendo monitorado pela Receita se a gente considerar já a Decred. Tem pelo menos 10 anos se a gente considerar a modernização da financeira. Vocês acham mesmo que a Receita ia deixar, vamos pensar no leão aí, nessa figurinha do leão, você acha mesmo que o leão ia deixar a carne de 10 anos ali sobrando se ela pudesse, se fizesse sentido, se fosse uma coisa que compensasse para ela morder? Você acha que ele ia deixar o bifão no prato 10 anos lá dando sopa? Não ia, não vai atrás do pequeno contribuinte, do autônomo, etc., porque não compensa. Então, não é por isso que revogou, porque ir atrás não é isso. Revogou para botar pano quente, só que se mostrou com isso muito frouxo, desculpa a minha opinião. Eu acho que não vale mais a pena falar, eu cansei já. Vamos falar do IBCBR, que eu não aguento mais falar desse negócio, não aguento mais. Eu gastei muita saliva há muito tempo para algo que não deu em nada. Então, vamos falar do IBCBR, então, que a gente teve essa alta, essa quase que estagnação do IBCBR, que ficou em 0,09% de aumento. Estava se esperando entre uma queda de 0,01 a uma estagnação de 0, né? E a queda era esperada, inclusive, porque você teve queda na atividade urbana nesse mês de novembro, né? Você teve queda no setor industrial, você teve queda no comércio, você teve queda nos serviços. Então, da onde veio que essa pequena alta? Ela foi da agropecuária. E ela foi da agropecuária justamente porque você teve uma melhora do setor agropecuário no mês de novembro. Foi, aliás, a única alta de projeção de safra de grãos que a gente teve esse ano, basicamente, que foi uma alta de 0,5%. A gente teve um aumento aí na venda de café, na produção de café, inclusive. A soja teve uma leve recuperação nesse mês de novembro, que ainda não apareceu para o preço do óleo de soja, infelizmente, mas isso aí é muito também por causa de dólar. Você teve então, uma leve melhora desse setor aí nesse mês de novembro, né? Então, é por isso que você teve essa pequena alta, né? Agora ele chega em 0,54,2. O IBCBR está mostrando que a economia cresceu 3,8% nesse momento. Só que, assim, importante a gente lembrar que o IBCBR não é o PIB, tá? Inclusive, é um termômetro, só não é a prévia também. Eu odeio essa palavra prévia porque parece que está prevendo, né? Então, é como se usasse a mesma metodologia. Não, não é, gente. Então, é só isso. Aí o IBCBR teve essa leve alta aí nesse momento, Débora. E vamos passar, já passamos outro gráfico, né? Eu que me confundi aqui. Na verdade, tem outro gráfico, né? Só para mostrar aí que no ano a variação foi 3,80, em 12 meses e 3,60, e o IBCBR na variação mensal ficou em 0,10 aqui, então ficou um pouco acima da projeção do mercado, que era um IBCBR estável, e sai ali de um novembro de 2023 de 0,01. Então, o mercado errou novamente a projeção do IBCBR, que é uma das mais fáceis de fazer, né? Só tem um fator de incerteza ali que vem do agro, mas isso também dá para ter alguma noção por levantamentos sistemáticos e outras. Mas o mercado errou de novo a projeção, o IBCBR ficou acima aí do esperado. Vamos falar rapidinho do assunto que ficou pendente, porque daqui a pouco a gente já tem que entregar para os nossos vizinhos de cima, que era sobre o valor, né, sua notícia de déficit nominal do Brasil dispara e se distancia do de países emergentes. O valor fez um ranking de relação de déficit nominal dos países e o Brasil, ele está lá em segundo lugar. Só que a gente não pode esquecer que o déficit nominal não é o primário, né? O que está sendo olhado, por exemplo, pelo arcabouço fiscal é o déficit primário. E tudo indica, né, que o arcabouço fiscal vai conseguir cumprir as metas do déficit primário. Aí deixou de ser interessante falar de déficit primário. Aí não tinha mais muito o que olhar, porque dívida bruta também já estão olhando há bastante tempo. Então pensaram, tiveram uma excelente ideia, né, no levantamento do BTG, do Banco BTG, de olhar o déficit nominal, que conta com o quê?
com as despesas com juros, com as despesas financeiras do país. E aí a gente pensa, o que será que está levando esse déficit nominal para deixar a gente no segundo lugar entre os países emergentes? O que a gente tem de diferente aqui? Uma taxa de juros em ascensão. Então a gente vê que o Brasil está em segundo lugar atrás da Bolívia, nos maiores déficits nominais. E aí eu fico pensando, por que eles não falaram de déficit primário ou de metas de resultado primário como todo mundo fala? Porque aí não ia ter essa coisa que chama atenção de Brasil em segundo lugar. E aí são projeções para o nosso déficit, até porque não está fechado 100% ainda, mas que coloca esse Brasil aí em segundo lugar. E aí no próprio texto, vai desenrolando o texto e tal, só que isso só aparece, essa explicação só aparece lá no finzinho, quando ele coloca o que está aumentando o déficit nominal é o custo da dívida, é os juros, enfim, isso só aparece lá no fim. Até então tem gráfico que assusta. Mas por quê? Porque o mercado financeiro está colocando um peso no fiscal e ele precisa de dados que sustentem isso. Então ele sempre vai olhar para o dado que chama mais atenção do leigo. Eu nunca vi falar em déficit nominal nesse caso, mas as pessoas leigas vão olhar isso e vão falar, nossa, realmente o Brasil está gastando muito, estamos com uma crise fiscal, estamos com um problema fiscal, quando na verdade isso não é olhado para a métrica fiscal, principalmente porque vira uma bagunça macroeconômica. Mas enfim, tá aí o BTG e seu ranking dos maiores déficits nominais do mundo. Débora, sabia que tem novidade na lojinha? A gente tá com a nossa loja Sou ICL, né? Tá com uma promoção maravilhosa, ó. A gente tá vindo aqui, inclusive, aqui o estagiário vê, ó, com a como que é o nome? Arara, né? E tá aqui, mostrando aqui para vocês as camisas, ó, todas essas camisas aqui, ó. Vou pegar essa aqui do Fusca, aqui do Murrica, aqui, por exemplo. Elas estão com 20% de desconto. E, inclusive, assim, se você se torna membro do ICL, você ganha mais 15% de desconto. Conta básica, 35% de desconto se você for membro do ICL nesses itens aqui. Exclusivos aqui, não são todos os itens da loja, tá? Mas, por exemplo, ó, essa camisa da Arte Vilar aí, que é maravilhosa, a exploração das Big Techs aqui, muito bom. Da Paula Vilar, né? Essa camisa aqui também do ICL, aqui em Libras, olha aí, o bonezinho de Cuba aqui também, ó, bonezinho de Cuba, vamos lá, alguém coloca aqui o boné aqui que... Você? A Débora vai botar o boné dessa vez aqui. Então, gente, muita coisa imperdível aí no site hoje, ó. Então, tem bastante coisa aí para vocês comprar. Entra lá na nossa loja do Sou ICL, que tem muito desconto, muita coisa imperdível aí para vocês verem. Eu vou pegar, deixa eu ver, será que eu consigo roubar uma camisa aqui para mim? Deixa eu ver uma GG aqui para roubar. Essa aqui é P, né? Deixa eu pegar aqui uma GG aqui para mim. Eu tô meio grande, né? Então tem que ser GG, né? Infelizmente aí tá... tem essa GG, não vou conseguir roubar a camisa hoje, pelo amor. Não, tem aqui, ó, da Arte Vilar, gostei. Vou ver se eu consigo roubar essa para mim, vou ver se o pessoal aí, se eu saio aqui muqueada com isso, vamos ver se o pessoal lá fora aí não percebe que eu tô pegando a camisa aí. Mas, gente, então, ó, entra aqui aí, né, no ICL. Se você virar membro hoje, você já pega esse desconto, tá bom, gente? Então, ó, vale muito a pena, tá bom? Então, ó, Sou ICL... Como que é o nome da... como que é o endereço? souicl.com.br. Então, gente, vou até tirar aqui um negócio para vocês verem a arte aqui, para vocês verem os descontos aí. Então, aproveita aí, tá bom, gente? E tem também as canecas, né? Caneca, a gente bebeu água aqui o programa todo. Tem caneca, tem baby look que vocês viram. Eu queria, graças a Deus, é sexta-feira, porque nada me representa mais essa semana do que a frase do Chico Pinheiro, porque aí, graças a Deus, vai chegar a sexta-feira e quem sabe essa novela do Pix acaba, ou sei lá, se é só mais um capítulo de outras apertadas aí que o governo vai afrouxar. Mas vamos deixar esse assunto para depois, né? A gente vai saber as cenas dos próximos capítulos, mas eu quero que chegue sexta-feira. E agora, vocês ficam na sequência com o Rolê ICL, com o Guga Noblar e a Roberta Garcia. Então vocês estão em mais que excelente companhia daqui para frente. E amanhã a gente está de volta para trazer os principais indicadores, o que está acontecendo na nossa economia, no nosso bolso e na nossa bolsa. Um beijão e até lá, pessoal. Até mais, gente. Tchau, tchau. The Democrats say, please don't call them animals. They're humans. I said, no, they're not humans. They're not humans. They're animals. They're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating the pets
of the people that live there. Past, most of the people in this room voted for a wall. I will get it built. Worried about anything particular? Our women's rights. Climate change is one of the greatest con jobs ever because global warming didn't work.